um esforço, tendo o São João rolando aqui em Campina Grande. Mas a gente está aqui para dar um recado. É interessante que a professora Alexandra, ela apresentou um tema muito direcionado ao bioma e eu, de uma certa forma, estou com a missão aqui para dar esse complemento e tentar, na medida do possível, fazer uma linguagem que possa ser clara para vocês, tá? O aspecto que eu vou abordar, de uma certa forma, está associado a potencialidades e limitações dentro dos recursos naturais. Isso é uma parte, professora Alexandra, que é percebido, mas eu vou trazer alguns mapas para ter um pouquinho mais de sensibilidade de perceber um detalhe. Às vezes, quando um empreendimento não tem sucesso, se for buscar pelo tipo de base em que esse empreendimento foi instalado, alguma coisa está ferindo a natureza digamos assim, da estrutura onde você precisa dos recursos naturais. Eu vou tentar, com a passagem dos slides, e tentando jogar alguns exemplos para ajudar vocês a entenderem, embora eu vou dar rápido, porque os slides são muitos, mas eu não queria deixar de passar eles, tá? Uma das propostas iniciais que eu quero passar para vocês é uma confusão muito grande, que se chama tecnologia. A palavra tecnologia, onde aparecer tecnologia, está dando certo. Mas vamos pensar um pouquinho antes. A palavra ciência, já ouviram muito, até tem ministério, ciência e tecnologia, né? A ciência, gente, são coisas que são observadas e isso são testadas e são afirmadas que os eventos se repetem. Na maioria das ciências que permitam essa decisão. Então, eu sigo um exemplo. De repente, dentro da ciência, alguém analisou que se eu ferver a água no nível do mar, com 100 graus Celsius, ela ferve. Uma informação que se repete toda vez que eu botar uma água pura, vai ferver a 100 graus Celsius no nível do mar, que é a pressão atmosférica de 10,33. Aí alguém interessado naquela informação diz: olha, se eu colocar um instrumento para ferver a 100 graus Celsius, eu olhando antes, ele vai estar com bactérias de algum instrumento, digamos, cirúrgico. Mas se eu colocar na água fervendo, lá numa temperatura por um tempo tal, eu consigo esterilizar esse equipamento. E isso, de uma certa forma, está começando a passar de uma observação de ciência para uma aplicabilidade. E aí eu deixo de ser uma informação de ciência e eu uso isso como uma tecnologia. Agora, para a tecnologia acontecer, eu tenho que ver os limites dela. Se por acaso uma pessoa estivesse com uma ferida, eu ia botar água quente para esterilizar. Opa, não. Essa tecnologia vai até os instrumentos. Eu suporto, aí eu boto as características que sejam, mas é para instrumentação. Não necessariamente para fazer uma pessoa higienizar. Então, tem limite. Tecnologia tem limite, viu? Então é isso, gente, que eu tento passar um pouco para vocês nessa noite. A tudo que se chama tecnologia, vá buscar os potenciais que essa tecnologia pode oferecer, mas também conheça os limites dessa tecnologia. E quando a gente lida com recursos naturais, as coisas se complicam. Porque clima tem uma variação enorme, eu vou mostrar a vocês. A parte de águas, embora vocês não tenham conhecimento, mas eu acho que algumas experiências de chegar num ambiente e dizer: essa água é salobra, essa bem docinha, meu cabelo, quando eu lavei lá em João Pessoa, menino, o cabelo ficou lindinho, sei lá. Pegou lá uma água lá na região do Cariri, o cabelo ficou duro, o sal puro. E isso é normal, porque tem características de resposta do ambiente, a gente tem que saber. Então eu posso botar um empreendimento onde eu preciso de uma água docinha,
e de repente vou levar para um ambiente que eu tenho uma água com salinidade maior. Eu vou ter que abusar de outra tecnologia, lá vai dessalinizar essa água. Mas eu tenho que estar ciente, senão esse custo vai ser adicional, sem uma noção. Solos, aí a professora deu banho. Mas eu quero dizer a vocês, aonde eu estou pisando, não é igual em todo lugar. Então, o aspecto produtivo, quando preciso do solo, tenham cuidado, porque o que eu tenho aqui, o meu vizinho pode não ter. A gente vai ver. Relevo. De repente, a informação aqui que parece estranha, eu só vou mais na frente tentar mostrar a vocês. Eu acho que vocês vão entender o possível da importância de eu saber onde eu estou posicionada em relação ao ambiente, se eu estou num ponto alto, se eu estou num ponto mais baixo da minha bacia. E as características das plantas. Gente, vocês não queiram saber, mas se um dia vocês tiverem algum empreendimento que precisam de uma atividade em que tenha a parte de fisiologia de plantas, onde você quer usar a cultura, vocês vão ter problemas se não reconhecer os limites que ela detém. E elas têm limites. Então, é por aí que eu digo, se eu não conhecer a minha atividade que esteja envolvido com esses fatores naturais, vocês estarão com um grande risco de ter problemas de sucesso. No dia que uma pessoa não tiver sucesso em um empreendimento, vá buscar informação que pode estar em um dos fatores que ele esqueceu de dar atenção. E para isso, a gente vai fazer um pouquinho de jogo de reflexão, tá? Gente, se eu moro num lugar onde tem presença de um precipitado de neve, eu tenho gelo, tenho temperatura baixa, vocês acham que a tecnologia que eles vão trabalhar é de algum ambiente que seja associado a calor? Não tem sentido. Então, a gente tem que dar muita atenção às coisas, a um ambiente onde eu estou. E aí tentar fazer a tecnologia adaptar àquela minha realidade de vida, tá? Então, nesses casos que eu estou citando aqui, que eu estou mostrando como exemplo, se eu tenho casas com palafitas, provavelmente as pessoas percebem que esse ambiente é inudável. Não adianta eu fazer uma casa de chão baixo, que eu vou estar tendo um impacto muito grande. Essas casas têm que estar todas elevadas para viver nesse ambiente. Se eu tenho um ambiente montanhoso, minha tecnologia, que eu possa fazer minha vida, de ter algum plantio, de ter alguma coisa que seja associada, eu tenho que descobrir como viver em condições de um ambiente montanhoso, onde eu possa produzir. Aqui em Cabo Verde, isso aqui são banquetas, que eles fazem para contenção de solo, mas também eles fazem alguma coisa de produção disso. É um jeito, não tem outro. E aí vem o passo. Sim, antes eu posso dizer a vocês, no ambiente onde vocês estiverem, o diagnóstico desses limites e dessas potencialidades tem que ser descoberto. Isso ajuda a você futuramente buscar um prognóstico, você tentar chegar a dar um norte de melhor orientação ao ambiente onde você se encontra para exploração. Você está falhando um pouquinho? Certo? Então, o passo de sustentabilidade, gente, é a adaptação. Eu acho que alguém já ouviu falar essa expressão, que o pessoal tem uma pretensão muito grande, né? Combater a seca. Não sei se já ouviram esse trocadilho onde as pessoas diziam, inclusive o DENOX, que é um departamento contra a seca, foi criado há muito tempo no Brasil. Melhorou. Eu não sei até a voz, eu posso até manter a voz alta mesmo. Mas dentro desse olhar, gente, onde eu crio uma expectativa de combater uma seca, que é um fenômeno, como é que eu posso ter essa pretensão se eu usar a mesma expressão para combater um furacão? Ou lugares que têm tendências de passagem de furacão. É muita pretensão a gente ser uma afronta a um ambiente onde nós temos fenômenos naturais, tá? Então, a melhor palavra para domesticar um pouco a pretensão é conviver. Como conviver num ambiente onde eu tenho uma condição
de um fenômeno que a natureza se repete a oferecer. Então, o que é que eu jogo aqui? Se eu tenho ambientes que têm passagem de furacão, a maioria das fazendas ou casas, elas, além de ter a proteção nas janelas, né, eles fazem uns abrigos internos, tem, no caso, alimento, tem água. Por quê? Temporada dessa de passagem, eles descem e deixam o mundo lá fora subir, quebrar e cair. Se tiver que cair, caiu. Mas eles estão ali fazendo a sobrevivência deles, porque sabem que estão vulneráveis. A situação de você viver em ambiente de neve, vocês têm que entender que tem pessoas que vivem numa situação de extrema neve. Mas ali, se eles têm aquela convivência, eles já souberam adaptar aquela vida, senão estaria difícil para eles. E aí, eu jogo uma imagem clássica. A imagem que vocês ganham reportagens e mais reportagens com premiações. É você retratando a nossa, aí vem nosso bioma caatinga, com esse tipo de perfil. Eu acho que é muito familiar de vocês observar fotografias, reportagens, momento de seca no Nordeste, aí tá com uma foto dessa para caracterizar a característica desse ambiente. E isso é uma propaganda que vai batendo na cabeça dos que ficam aqui, dos que vivem aqui, dos que estão lá fora, e o bioma caatinga vai cada vez mais entrando num processo de complexo visual, de pobreza, de impacto, de peso dentro do Brasil. Ele passa a ser aquela situação do filho mais pobre, algo assim, porque essa imagem é a que fica, tá? Agora vamos lá. Eu boto essas reportagens do norte do país. O norte do país é riquíssimo em água. É verdade, não é? Eu acho que eu não estou mentindo. Vai fazer um levantamento, faça aí o Google da vida, como está o padrão de vida das pessoas do norte, tá? Elas também não têm um bom arranjo social. No sentido econômico, elas têm níveis de pobreza e de problemas ambientais. E o que é que está dando de errado nisso? Eu tenho impressão, gente, que o problema não está no bioma. Eu tenho uma filosofia. A sociedade, ela não se organiza para viver no ambiente e isso desarranja qualquer sociedade. Porque os biomas existem. Se você não souber adaptar-se ao ambiente, você vai ter problemas em qualquer lugar que esteja. Eu considero que a gente não é o problema, o insumo agro, tá? E aí essa imagem que aí o professor do técnico, do engenheiro agrônomo da Ipaé, Berange, ele passou essa, eu adorei essa imagem, mostrando essa recuperação, esse estilo de vida do bioma caatinga aqui. O que o bioma representa, gente? Uma convivência de plantas e animais selecionados para aquele local. Agora esse personagem fui eu. Aqui é obra minha. À medida que o homem entra dentro de um ambiente desse, aí é onde tem que ter cuidado e respeito, tá? Porque isso daqui é aonde vem a relação de potencialidade que eles têm que descobrir e os limites que ele tem para um ambiente como esse. Ele tem que viver nesse ambiente, sim, mas se ele não conseguir explorar adequadamente, ele não vai fazer a convivência correta, e aí é onde vem todo o estrangulamento social. Ele não vai ter economicamente um retorno e ele vai ficar ali considerado escanteado da sociedade, dizendo você é um pobre, você está numa zona rural, todo tipo de desgaste para o ser humano de repente, porque ele não está conseguindo sobreviver ou conviver economicamente naquele local. Para isso, gente, se eu não reconhecer localmente as minhas potencialidades naquela situação e as minhas condições para fazer uma boa exploração econômica, eu vou dar murro em ponta de faca, expressão popular, tá? E isso precisa de tecnologia, sim, mas respeitando o máximo possível a capacidade dos insumos que eu tenho, essas características dos recursos naturais, água, solo, clima, relevo, fauna, flora, as leis ambientais e a cultura das pessoas, porque se eu quero colocar alguma coisa que a cultura das pessoas não entenda, vai ficar difícil.
eu tenho que ter esse potencial a ser esclarecido no local. Agora sim, essas são as imagens do bioma Caatinga. Não é aquela imagem onde eu boto o animal que é externo, que é o bovino, o caprino e as pessoas. Aqui é a turma que foi selecionada, eu disse que é a do BOP. Eu chamo que esse grupo aqui é o grupo do BOP. Só está aqui, gente, quem pôde sobreviver sobre as condições adversas do bioma Caatinga. Se o regime de chuva é 120 milímetros por ano, eu estarei vendo talvez aí um currupião, um cris, voando à tardezinha nesse local. E por que isso? Ele não precisa de um açude nem um pires